Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Fernando William para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Alô. Ata da 93ª sessão ordinária, em 31 de outubro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e a convite Naldo Silva e Renato Cinco. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Ulisses Marins, Ítalo Ciba, Naldo Silva, William Coelho, Tereza Berger, Jair da Mendes Gomes. Assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor William Coelho, ambos a convites. Encerra-se a sessão às 16 horas e 40 minutos. Aprovada a ata, passa a ser o grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, no dia de hoje, no ex-blog, eu reproduzi um artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado no domingo, no estado de São Paulo, sobre o Centro Radical. O Centro Radical é embora o presidente não tenha citado, é um estudo feito na London School of Economics pelo seu diretor da época, Anthony Giddens. Vale a pena citar, porque fica o registro. Com a eleição de Bolsonaro e a hecatombe que se abateu sobre o sistema partidário, o melhor é manter a paciência histórica. Estou lendo um artigo do ex-presidente Fernando Henrique. Com a idade, algo se aprende. A principal lição talvez possa ser resumida em antigo ditado popular: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Como em todo slogan, nesse há muita coisa indefinida. O que alguns qualificam como bem, para outros pode ser mal. A despeito de opiniões distintas, penso que a onda conservadora que se prenuncia não será boa, como não seria a da arrogância petista, que está na raiz do atual estado de coisas, com a polarização de nós contra eles. Democrata, curvo-me à decisão da maioria, mas não me amoldo como não me amoldaria se fosse vencedor o polo oposto. Pertenço à família espiritual dos que pretendem ser razoáveis, aceitam o diálogo, podem mudar de opinião e, quando fazem, dizem o porquê. E não querem ficar exprimidos num centro amorfo. Essa família sabe que a emoção existe, deixa-se envolver por ela de vez em quando, mas tenta apegar-se a algum grau de razoabilidade. Nas circunstâncias, há que esperar. Como será o governo Bolsonaro? Como enfrentará os desafios de reduzir a desigualdade social? Como retomará o crescimento econômico para criar empregos? Porá ordem nas finanças públicas? Assegurará a tranquilidade às pessoas assustadas com tanta violência nas ruas e no campo? Será capaz de combater o crime organizado? Sem falar na hercúlea tarefa que é de todas as forças políticas, sobretudo das que tenham maior convicção democrática, de recolocar nos trilhos o sistema eleitoral e partidário, que afundou na corrupção, na fragmentação e na perda de conteúdo programático. Não se trata de esperar sem fazer nada, nem de assumir a posição fácil de criticar tudo que o governo faça. A possibilidade de se criar um centro, aspas, não amorfo, implica tomar partido com base em valores
e na razão. Li outro dia uma expressão de que gostei, um centro radical. Radical em não aceitar o arbítrio e, portanto, em respeitar a Constituição. Dirão, ela está obsoleta, então que se mude o que pereceu, mas por meio de emendas que o Congresso aprove, mantidas as cláusulas pétreas. Ser radical de centro implica ser firme na preservação dos direitos civis e políticos e propor uma sociedade não excludente e justa, sem conservadorismo. A onda conservadora concentra-se principalmente nos costumes, na cultura. O centro radical prega o respeito à diversidade e sua valorização, que é constitutiva da democracia, embora se recuse a transformar a diferença em expressão única do que é positivo. Opõe-se à violência contra os que têm preferências sexual ou sobre o que seja, divergentes do padrão, e sustenta os direitos das minorias. O mesmo vale para a preferência religiosa. Há que respeitá-la integralmente, mesmo quando diversa da crença dominante, ou quando composta de fragmentos de várias crenças, ou quando for nenhuma. O que vale para as crenças, vale com a mesma força para as ideologias, desde que elas aceitem não ser a expressão única da verdade e da moralidade. A radicalidade de um centro progressista não se limita, contudo, aos aspectos comportamentais. Propor soluções econômicas antiquadas, a exemplo do controle estatal dos setores produtivos e do desprezo pelo equilíbrio fiscal, como setores da esquerda fazem, não somente é anacrônico, como também contraria os interesses do povo. Como oferecer emprego e melhorar a renda dos mais pobres, propondo uma política econômica que leva à estagnação e ao desemprego, como se viu recentemente com aspas, a nova matriz econômica. Sem fundamentalismos desnecessários e mesmo contraproducentes, o centro progressista e radicalmente democrático deve incorporar ao seu credo uma visão mais liberal, sem medo de ser taxado de elitista ou direitista. Sem cair, por outro lado, na apologia do individualismo processivo, porque o mercado não é a única dimensão da vida nas sociedades contemporâneas. A ideia de que se pode comandá-lo ou regulá-lo com mão de ferro é irrealista. E o realismo não é nem de direita, nem de esquerda. É um requisito para o bom governo. Este, por sua vez, não se resume à adequação eficiente entre meios e fins. É preciso crer numa utopia viável, a da busca de uma sociedade aberta, decente, portanto, mais igualitária. A sociedade civil, em sua pluralidade de opiniões, tem um papel crítico na construção de tal tipo de utopia. No artigo de jornal, não cabem demasiadas considerações sobre os valores que poderão dar arrimo a um centro que não se confunda com a fisiologia dos centrões, nem se perca na vacuidade das indefinições. Mas é preciso deixar no ar a pergunta: que movimentos e partidos poderão materializar o radicalismo de centro? Comecemos com a autocrítica. Também o PSDB, ainda que vitorioso em estados expressivos, se desfigurou nas últimas eleições. Será capaz de se remontar? Francamente, não sei. E os demais partidos e movimentos de renovação, que rumos eles tomarão para sobreviver? Se for o da adesão oportunista ou da crítica indiscriminada a tudo o que o governo fizer, de pouco servirão para a retomada do rumo democrático e progressista. É cedo para apostar. A paciência histórica é boa conselheira e não se confunde com inação. A consolidação de um novo movimento requer desde já a pavimentação de alianças não só no círculo político, mas principalmente
na sociedade para formar um polo aglutinador da construção de um futuro melhor. E como as eleições de outubro mostraram, não basta ter boas ideias, é preciso que elas circulem nas redes que conectem as pessoas e mobilizem corações e mentes. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço também essa nova iluminação azul aqui. Acho que é bom, é mais suave, mais agradável para todos nós. Muito obrigado. Vereador, na verdade, a cor é vermelha mesmo, mas como nós estamos no Novembro Azul, a casa então resolveu mudar a cor. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, eu subo a essa tribuna com esse guarda-chuva que a imprensa e setores da sociedade acham que um sniper, que é um atirador profissional, vai confundir com um fuzil. Bem, fechado ele não parece com um fuzil. A 1 quilômetro de distância, ou 500 metros, com certeza vai parecer menos com um fuzil. Eu até vou fazer um teste que eu não fiz. É aberto, também não parece com um fuzil. Mas por que eu estou trazendo... Deixa eu fechar o meu fuzil aqui. Pronto. Pois bem. Mas por que eu estou trazendo essa discussão ao plenário? Porque quando o governador Wilson Witzel diz que vai treinar policiais e trazer snipers para abater traficantes que portem uma arma de guerra como o fuzil, se vê a grande inversão de valores que nós temos na nossa sociedade. Ao ponto de uma entrevista que o juiz Wilson Witzel, ou ex-juiz, estava dando à Globo News, a jornalista Maria Beltrão dizer para o juiz, em uma análise crítica, dizendo: Wilson, doutor Wilson, suponhamos que um cidadão, ela disse cidadão, tá? Suponhamos que um cidadão esteja com um fuzil. O cidadão da Maria Beltrão é o traficante, ok? Suponhamos que o cidadão esteja com um fuzil de costas, sem apresentar nenhum perigo eminente para a sociedade. O senhor acha certo ele ser abatido pelas costas? Afinal de contas, esse cidadão com fuzil não está apresentando nenhum perigo eminente. Senhora presidente, a que ponto nós chegamos? Quer dizer que o traficante é chamado de cidadão? É isso mesmo? Talvez aí esteja o cerne da questão. Quem é o traficante para você? Bem, como pastor que sou, eu diria que é uma alma precisando de libertação. Agora, se esta alma que eu entendo que precisa de libertação não quiser libertação, então, se esta alma que precisa de libertação não quer libertação, ele se torna para mim um mal a ser extirpado. É como um câncer. É como um câncer que não aceita negociação diante da possibilidade de uma quimioterapia. Ou alguém já viu um câncer regredir quando o médico ameaça entrar com quimioterapia? É como um câncer que não teme a ameaça e nem se curvará
diante de um tratamento comum, a não ser diante de um tratamento eficaz e letal. É dentro desta analogia que eu entendo que nós estamos confundindo câncer com dor de cabeça. O governador não está autorizando tratar dor de cabeça com quimioterapia ou com uma cirurgia no cérebro. Não, para dores de cabeça existem analgésicos. Porém, o que está por detrás da dor de cabeça? Bem, se for uma simples dor de cabeça, o analgésico serve. Agora, se for um tumor, o tratamento com o analgésico se torna ineficaz, porque esse mal, o tumor, precisa ser eliminado. Um traficante que porta uma arma de guerra, ele não pode ser tratado pelo Estado como uma dor de cabeça. Ele tem que ser tratado pelo Estado como um câncer, que precisa ser eliminado e extirpado. O traficante que porta uma arma de guerra é um câncer. Os que são contra tal medida do Dr. Wilson Witzel alegam que esta medida só poderia ser concebida em estado de guerra. Mas ora, senhoras e senhores, que mundo nós estamos vivendo? Que estado nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo sim em estado de guerra. Tá fácil virar bandido. Agora, vai bastar o primeiro morrer. 2 traficantes aqui conversando. E aí, compadre? Vamos levar quem? Vamos arrebentar com quem? Aí, meu irmão, eu tô querendo pegar hoje lá na pista e eu vou arrebentar porque tu. Aí o outro olha e fala: quem foi? Quem foi? Godzilla, Godzilla, acorda, Godzilla. Aí ele vai descobrir que o Godzilla tomou um tiro na cabeça. Bem, vai bastar 3 para fuzil virar batata quente na mão de malandro. O malandro vai querer voltar com a pistola, meu irmão. O malandro vai querer voltar com 38, com 38. Sabe por quê? Porque traficante não é Estado Islâmico não, que dá a vida por uma causa. Eles querem a coisa. Basta tratá-lo como ratos da sociedade. Basta tratá-los não como cidadãos, mas como câncer da sociedade a ser extirpado. Que eu quero ver quem é que vai querer tirar onda com a sociedade portando fuzil. A pergunta é: a quem interessa defender bandido? Quem está lucrando com essa atividade no Rio de Janeiro? Quando Wilson era candidato ao governo, faixas foram espalhadas pela comunidade, feitas pelos traficantes, dizendo para não votar no Wilson, e tinha o nome do concorrente do lado. Bem, que bom saber que a cadeira do governador está sendo devolvida a quem tem autoridade. Que bom saber que os acordos que sempre se faz durante a campanha e que passa pelo crime organizado, não passaram por esse governo que assumirá a partir de janeiro. Por isso, o governador tem autoridade para tratar cidadão como cidadão e bandido como bandido. Senhora presidente, eu quero aproveitar os 3 minutos finais para rapidamente falar sobre um tema que está sendo discutido em Brasília. Brasília discute a questão da escola sem partido. Está havendo um debate nacional entre apoiadores e divergentes da ideia. Bem, eu preciso ler qual é a proposta da escola sem partido. São 6 propostas simples. Primeiro, o professor não se aproveitará
da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, ok? Até aí, tem nada demais. Número 2, o professor não favorecerá, nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas, ok? Ponto 3, o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas, ok? A escola não é para isso. Número 4, ao tratar de questões políticas, socioculturais ou econômicas, o professor não está proibido, tá? Nessa ideia da escola sem partido. Apenas o professor apresentará aos alunos de forma justa, isso é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Ele vai apresentar os 2 pontos de vista históricos, ideológicos. 5, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E por fim, 6, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Então, o projeto Escola Sem Partido não pretende mexer no fundamento pedagógico que concerne a liberdade do professor de ensinar e a liberdade do aluno de aprender. Não, pelo contrário, a ideia do substitutivo é disciplinar o equilíbrio que deve ser buscado entre a liberdade que o professor tem de ensinar e a liberdade que o aluno tem de aprender no âmbito da educação básica, em todos os estabelecimentos de ensino público ou privado. Max Weber disse o seguinte, abre aspas, em uma sala de aula, a palavra do professor e os estudantes, a palavra é do professor, e os estudantes estão condenados ao silêncio. Impõe as circunstâncias que o aluno seja obrigado a seguir o curso de um professor, tendo em vista a sua futura carreira, e que ninguém dos presentes em uma sala de aula possa criticar o mestre. É imperdoável a um professor valer-se desta situação para buscar incutir em seus discípulos as suas próprias concepções políticas, em vez de lhe ser útil. É como é seu dever, através da transmissão de conhecimento e de experiência científica. Portanto, senhora presidente, a proposição da Escola Sem Partido, e aqui eu caminho para o término, defende a opinião de que a escola, o currículo escolar e o trabalho pedagógico realizado pelos professores em sala de aula não deve entrar no campo das convicções pessoais, valores familiares do aluno, em detrimento da educação básica. Esses são temas para serem tratados na esfera privada de cada família. Isso prevê a Constituição quando fala do princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Isso prevê a Constituição quando fala da liberdade de consciência e de crença. Isso prevê a Constituição quando fala da liberdade de ensinar. Isso prevê a Constituição quando fala do pluralismo de ideias, sem falar da Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu encerro, senhora presidente, agradecendo a sua benevolência, a sua paciência, dizendo que a não aprovação da Escola Sem Partido interessa apenas a setores da extrema esquerda que porque querem tornar a nossa educação, desde a base até o ensino superior, com a intenção da doutrinação ideológica.
Portanto, pela liberdade dos nossos filhos e por uma nação que respeite a pluralidade, nós temos que dizer sim à escola sem partido. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente dos trabalhos, vereadora Tânia, senhores vereadores, eu vou iniciar o meu discurso, já que o meu antecessor saiu, vou fazer um discurso com partido. Teremos então um discurso com partido nesse momento, já que se discute a escola sem partido, aqui o discurso é com partido. E vou cobrar, vereador, exatamente do partido do governo. Nós tivemos hoje, ou deveríamos ter tido, uma audiência pública e uma reunião para discutir esse gravíssimo problema da saúde no Rio de Janeiro. Gravíssimo. De manhã seria audiência pública para discutirmos aquilo que o governo diz que é mentira, que não há cortes no orçamento da saúde. E à tarde, de manhã, se tudo fosse normal nessa cidade, viria aqui a secretária de saúde discutir o orçamento da saúde, como veio a de educação, como vieram outros secretários. E à tarde, teria uma reunião com os vereadores, com a Comissão de Finanças, Comissão de Saúde e outros vereadores interessados, lá na sala das comissões, onde o secretário Messina viria aqui apresentar os cortes que ele está propondo para a política de atenção primária, o corte de equipe de saúde da família. O que aconteceu? Essas reuniões, tanto uma quanto outra, já foram desmarcadas 2 vezes, por problemas de agenda, por problemas políticos e tal, ou seja, empurraram com a barriga isso adiante. Agora que o clima está pior do que antes, eles voltaram hoje a mostrar que não querem discutir. De manhã, lamentavelmente, a secretária de saúde não veio, alegando, e acreditamos, porque ela mandou um documento, que havia uma reunião dela marcada com o Ministério Público. Ora, no tempo em que ela tinha que entregar o documento ao Ministério Público, deram 5 dias, ela custou a entregar. Teve que ir o Messina entregar o documento no lugar dela depois, no 5º dia, quase passando do prazo, pedindo mais dias. Ou seja, atrasar o Ministério Público lá fora podia. Hoje, aqui na questão do orçamento, não podia. Então, veio aqui representando a secretária, o subsecretário Alexandre e outros subsecretários. E a reunião da tarde, mostrando mais uma vez que o primeiro-ministro Messina é realmente um cidadão de muita inteligência, ele tem um senso de humor que às vezes me irrita um pouco. Ele disse que a reunião da tarde, não poderia, vou falar com as palavras dele, não poderia haver reunião à tarde, ele não iria apresentar, que de maneira nenhuma ele poderia apresentar qualquer coisa sem falar com a secretária de saúde. Está de brincadeira com a gente, na verdade. Ele disse que não poderia apresentar nada sem a presença da secretária de saúde. Ele estava fazendo 300 coisas, passando por cima da secretária de saúde, tomando o lugar da secretária de saúde, e para a reunião onde tinha que prestar contas do que ele estava oferecendo, ele disse que não podia porque a secretária tinha outro compromisso. Vida que segue, né? Ninguém vai parar de mostrar o que eles apresentaram, e ele, em relação ao orçamento, foi muito importante, foi uma boa reunião, muitas pessoas vieram aqui profissionais de saúde, usuários do sistema tiveram presentes, vários vereadores tiveram presentes, o secretário, eu até parabenizei o secretário Alexandre pela coragem de segurar nas costas o que empurraram para as costas dele. Aquilo que era muito pesado, empurraram para as costas do pobre secretário, subsecretário Alexandre, para que ele viesse explicar algo que nem o papel que ele trouxe explicava. Por quê? O papel que ele trouxe, e aí é que a gente entende por que não é verdade quando o Messina está fazendo o que a secretaria manda. Este quadro que consta do documento, que foi apresentado hoje pela Secretaria de Saúde, falando sobre, ele chama de histórico do orçamento de 2013, 2019, surpreendentemente, antecipando-se a reunião daqui, onde o documento seria mostrado, o nosso primeiro-ministro apresentou isso numa live quinta-feira à noite, numa belíssima apresentação para o grupo que queria acessar. Ele tenta mostrar que é mentira a afirmação
de que tiraram 725 milhões de reais da saúde. Ele usa um argumento muito simples e inteligente. O que ele apresenta aqui, presidente, não é o orçamento. O que ele apresenta aqui é o que foi empenhado do orçamento. Então, quando ele diz aqui, porque tudo isso aqui, lá na live dele, ele organizou tudo para dizer que a culpa de toda a crise da saúde é exclusiva do ex-prefeito Eduardo Paes, que ele colocou 300 equipes sem suporte financeiro, que ele municipalizou 2 hospitais sem suporte financeiro, o que é verdade. Ninguém deixou em nenhum momento de dizer que isso já foi apresentado, só que isso é velho. Isso foi apresentado em fevereiro, quando o secretário era o vereador Carlos Eduardo, que mostrou isso, o peso que ficou do governo passado para esse. Mas por que o governo, quem manda o governo passado não querer fazer transição? Se acharam que sabiam tudo e levaram uma bola nas costas daquela sensacional, porque o governo anterior fez exatamente isso. O prefeito Eduardo Paes, irresponsavelmente, e é bom entender, não é que essas clínicas não sejam necessárias, elas não poderiam ser colocadas sem suporte financeiro, como o hospital. No hospital ele deu um jeito, desviou, fez o retorno de recursos de várias áreas para cobrir os 400 milhões dos 2 hospitais naquele ano, e para o ano seguinte que se dane o Crivella, assim ele pensou. Então o que o secretário diz aqui, dizia na live dele, é que não há corte de recursos. Eu quero só que vocês entendam, porque nós vamos ter que votar isso. Os vereadores, mesmo que não queiram, que seja chato, vão ter que votar isso. Ou então vota daquela maneira, aperta o dedo e deixa rolar. Ele propõe o seguinte, ele mostra todos esses anos de gasto como se fosse orçamento. Não é o orçamento, isso é o que foi empenhado do orçamento. Então, em 2016, no ano de 2016, ele fala que o orçamento da saúde em 2016, ele diz que foi de 2015, 4 bilhões e 300. Não é verdade. O prefeito Eduardo Paes aprovou na Câmara, naquele ano, um orçamento de 4.400. 4.300 é o que ele empenhou de recursos, ou seja, o que ele deixou a Secretaria de Saúde gastar. No ano 16, que é o ano que ele acusa ser o ano do motim completo, ele diz que o orçamento da saúde foi 5.0. Não foi. O orçamento que o Eduardo Paes mandou para essa casa, que foi aprovado, era 4.900. É que o Eduardo Paes resolveu empenhar mais do que tinha no orçamento. Ele resolveu dar carta branca para a secretaria. Era esse momento para abrir as equipes, tudo bem, é verdade. Mas o orçamento foi, o gasto, o empenhado foi maior do que o orçamento. E aí vem 2016, 5.0, 2017, 4.9, 2018, 4.8. E ele propõe para 2019, 5.0. Não precisa ser inteligente, não precisa ser economista, basta ter um pouco de calma e ler, como se estivesse na prova do Enem. Se gastou 2015, 4.300, se gastou 2016, 5 bilhões de reais, se ele em 17 gastou 4.900, números dele, e em 18, 4.800, é claro que o orçamento está caindo. Ele está gastando menos a cada ano. É o que ele diz com o documento que apresentou aqui hoje. E em 2017, 2019, 5 bilhões, basta que vocês façam a deflação desses recursos. Quanto equivale o que gastou em 16, 5,44, com a inflação, fazendo uma deflação, quanto significa isso hoje em recursos? Para comparar se esse valor é igual. É claro que antes de qualquer cálculo, dá para ver aqui que o prefeito Crivella está propondo essa casa, os vereadores têm que botar a mão na consciência, que ele está propondo é que nós votemos aqui um orçamento que é menor do que o Eduardo Paes gastou em 16. Parece que ele estava fazendo campanha para o Eduardo Paes, mas já acabou a eleição, o Eduardo já perdeu, não precisa mais fazer campanha para ele, já perdeu. Ele está propondo um orçamento, segundo o número apresentado aqui, 5.044, 5.028. 3 anos depois, um orçamento menor do que 3 anos atrás. O que significa isso? Não significa corte? Será que o secretário Messina vai conseguir entender que ele escreveu uma coisa e disse outra? Esse é um fato gravíssimo, importante, e quando você vai ver nos orçamentos de cada unidade de saúde, não é possível que alguém de bom senso possa me garantir que o Hospital Souza Aguiar
tendo um orçamento de 53 milhões de reais, menor em 2019, em relação ao que foi empenhado, não é o que foi orçamentado, o que foi empenhado em 2018, que ele possa sobreviver. Quem vai vender remédios para o Souza Aguiar mais barato, sem aumento no ano de 2019? Quem vai entregar comida no Souza Aguiar mais barata, sem inflação no ano de 2019? Quem vai fazer o mesmo em relação ao Hospital Pedro II, Hospital Albert Schweitzer, Hospital Evandro Freire na ilha? São orçamentos menores do que no ano anterior, fora os cortes na atenção primária. E hoje também lamentamos profundamente, o secretário não está aqui presente, da Casa Civil, porque ele também apresentou olha, eu sou fã das lives do primeiro-ministro Messina. Ele fez um quadro com uma jarra de água e com copos, que eu fiquei encantado. É algo que me encantou profundamente. Como é que ele explica a economia com uma jarra de água e 4 copos? Mostrando que a culpa, que para resolver o problema da saúde, basta cortar a equipe de saúde da família. Ele esquece da péssima atuação da secretaria dele, ao não regular, a não fiscalizar as OS. Porque se ele fez corretamente o corte do contrato da OS do Ronaldo Gazola, ele esquece que o Hospital Pedro II em Santa Cruz, há mais de um ano, recebe o valor integral do contrato, sem oferecer os serviços integrais, já que tem 20 leitos fechados há mais de um ano dentro daquele hospital de CTI. O Hospital Albert Schweitzer, a mesma coisa, a Prefeitura paga em dia a OS, paga o contrato cheio e eles entregam um contrato vazio. No Evandro Freire a mesma coisa, vários leitos fechados e todos os meses, só não posso dizer que receberam em dia, porque a Prefeitura não está pagando em dia, mas o que foi pagando, pagou algo que não teve fiscalização alguma. Aí, nesse quadro, ele já iria fazer uma economia enorme. Agora, o que ele disse de absurdo, que infelizmente não pudemos ouvir hoje aqui, mas ele disse, está gravado na live dele, é que o Rio de Janeiro tem excesso de oferta de saúde, tem excesso de oferta de equipe de saúde da família, que hoje os 4.400.000 que estão cadastrados no programa de saúde da família, somente 3 milhões precisam desse serviço. 1.400.000 são igual o prefeito, que mora na península e não precisa do serviço. Mas eles falam, deixam o prefeito entrar em cada furada enorme. O prefeito diz que ele não precisa usar o serviço de saúde. Esqueceu, prefeito, que a sua mãe foi operada no SUS. Esqueceu. O senhor esqueceu que há pouco tempo a sua mãe foi operada, gastou o material todo lá do Hospital Salgado Filho. Não vamos discutir como é que ela entrou, mas que foi atendida, foi. Ele usou o SUS, já usou o SUS. Como usou o SUS, ao ir no Miguel Couto radiografar o braço da mãe e tirar a imobilização, também usou o SUS. Então é preciso entender, não é verdade, hoje foi mostrado aqui por todos os profissionais de saúde, que a Barra da Tijuca tem 100% de cobertura. Não é verdade, é mentira. Botaram, não estou dizendo que o prefeito seja mentiroso. Plantaram na boca do prefeito uma mentira. E ele fala essas coisas com a maior tranquilidade, porque ele não sabe, ele não conhece. A Barra da Tijuca, lá onde mora o prefeito, tem 3 equipes de saúde da família, cada equipe cobre 3.500 pessoas, multiplica 3.500 por 3, dá 3 vezes 5, 15, 39, 10.500 pessoas. A Barra tem 110 mil habitantes, tinha no censo de 2010, como é que 110 não são atendidos, só são 135, e a cobertura total, da cabeça de quem? Foi desmentido isso hoje novamente. E mais grave do que isso, é o secretário dizendo que, uma vez resolvido esse problema, ele vai economizar 184 milhões, mas hoje não veio o secretário, já outro número foi dito aqui, além dos 184 tem mais dinheiro, eles vão economizar 300 milhões de reais, e com esses 300 milhões de reais, eles vão jogar isso tudo para atenção hospitalar, vão resolver o problema. Esqueceram que estão devendo muito mais do que isso para as OS. Então, eu mais uma vez peço que os vereadores entendam, nós não podemos aprovar esse orçamento, e nós não podemos aceitar a demissão de tantas pessoas e a proibição de outras pessoas do atendimento. Não venha dizer, desrespeitosamente, como ele disse, que as pessoas, que os técnicos de saúde têm falado em entrevistas que eles são bons técnicos de futebol, que chutam muito. Quem chuta muito, meu caro
primeiro-ministro Messina. Quem chuta muito é o senhor. Quem está fazendo a função errada, olha que o posto Ipiranga do Bolsonaro está tentando acertar, mas o posto Ipiranga aqui do prefeito parece que está dando as informações erradas ao prefeito e decidindo coisas erradas. E o mais lamentável de tudo é que muitos técnicos da Secretaria de Saúde estão envolvidos e começaram a dar a orientação de coisas que não vão poder sustentar. Como eu disse hoje aqui, muitos dos técnicos que disseram para o Messina que ele pode cortar, muitos desses técnicos que acham que não precisa mais de expansão de saúde da família, foram aqueles que desavergonhadamente levantaram os braços aqui e aplaudiu o Daniel Sorães quando ele apresentava mais equipes de saúde da família, quando eles todos defendiam um sistema de saúde que é importante, com a expansão da atenção primária, que é muito importante. E agora resolveram a conclusão, ficaram 22 meses no poder e descobriram que estavam equivocados, bateram palmas erradas. Isso é lamentável. Eu espero que nós possamos ter mais dias e eu espero que o primeiro-ministro Messina venha aqui explicar isso para nós, que nós estamos cansados de vê-los na internet. Eu adoraria conversar isso ao vivo. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidenta, senhoras e senhores vereadores, o que me traz à tribuna é para comentar uma entrevista do governador eleito, Wilson, no jornal O Globo, onde ele claramente desconhece a história do Rio de Janeiro, a história inclusive das Forças Armadas, a história do país. Ao declarar que a aldeia Maracanã não tem história e não serve para nada, um ex-juiz, no mínimo, é uma afirmação tão rasa, tão boçal, e que eu vou, senhor governador, lhe ajudar e refrescar a sua memória. O senhor, como militar, deveria procurar a história do Marechal Rondon, marechal, acima de general, né? O senhor fala muito no general Heleno, mas o general Heleno deveria estudar o Marechal Rondon. Este pacifista, um grande defensor dos índios e da população indígena, e eu queria colocar aqui um pedaço da sua bibliografia. Olha, 4 princípios do Marechal Rondon, aqueles que orientam a política indigenista brasileira desde 1910 e constitui ainda hoje a mais alta formulação dos direitos dos 60 milhões de indígenas de todo o mundo. O primeiro princípio do Marechal Rondon, e aí eu queria falar ao meu amigo, companheiro aqui, vereador, pelo menos até o final do ano, Ottoni, agora, como presidente que ele coloca dele, né? Temos aí um presidente, o Bolsonaro, que ele coloca, queria até fazer uma brincadeira jocosa com ele, agora o Ottoni se chama Ottoni Arroba de Paula, não é? O presidente dele disse que os negros se pesam em arroba, vamos fazer agora carinhosamente chamando Ottoni Arroba de Paula. O princípio número 1 do Marechal Rondon é a frase: morrer se for preciso, matar nunca. É até uma, que eu saiba, uma passagem bíblica também. Ou seja, morrer se for preciso, matar nunca. Essa é uma aula de um marechal que dedicou, aliás, trocou a sua vida acadêmica para se dedicar ao estudo do país, da geografia brasileira e da nossa história, principalmente da população indígena. O segundo princípio de Rondon, desculpa que a letra está pequena, eu vou aproximar aqui a minha visão. O respeito às tribos indígenas como povos independentes. Ou seja,
que apesar de sua rusticidade e por motivos dela mesma, têm o direito de ser eles próprios, de viver suas vidas, de professar sua crença e de evoluir segundo o ritmo do que sejam capazes, sem estarem sujeitos a compulsões de qualquer ordem e em nome de quaisquer princípio. O terceiro princípio do Marechal Rondon é o de garantir aos índios a posse da terra que habitam e são necessárias. O quarto princípio do Marechal Rondon é assegurar aos índios a proteção direta do Estado. Por isso, a aldeia Maracanã, esse prédio antigo de 1862, e que em 1910 foi doado para o Serviço de Proteção aos Índios, sob coordenação do Marechal Rondon, e logo após o Darcy Ribeiro com o Museu do Índio, mostra a preservação histórica para as próximas gerações. Seguidos os governos não deram atenção à aldeia Maracanã. E um governador eleito declarar num jornal que aquilo ali não tem sentido histórico algum, o senhor precisa voltar a estudar a história do Rio de Janeiro e do país, governador. Faltou CIEP ao senhor. Sinceramente. Logo o índio, que é duplamente vítima, ou seja, é vítima do genocídio e do etnocídio, que vem constantemente sendo massacrado no nosso país e no mundo. Ele não vem sendo apenas massacrado como ser humano ao longo da civilização que aqui implementamos. Sua cultura também vem sendo destroçada com a mesma brutalidade com a qual exterminamos as populações tribais. O Brasil foi feito fundamentalmente com o assassinato sob o disfarce de trabalho escravo dos negros imolados na senzala brasileira. Witzel, ou como é seu primeiro nome, Wilson, nascido em Jundiaí, é paulista bandeirante, massacre, né, dos índios, lacaio, capitão do mato e matador de índio. Falo isso por quê, senhora presidente? Analisando outra resposta do mesmo do governador eleito, na qual aqui o Otoni @de_Paula fez o elogio. Pois bem, queria fazer outro ponderamento. E vou lembrar uma frase dele nessa mesma entrevista, quando ele fala sobre a Rocinha. Passei perto da Rocinha, nunca subi, mas a gente não precisa subir para saber que lá é realmente um lugar ruim. Não preciso subir para saber que lá é realmente um lugar ruim. Essa é uma frase dele, do governador eleito. Ora, colocando essa frase, desconhecimento do governador, que parece que não tem proposta para retomar o emprego do carioca, para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, para a agricultura do interior, para a retomada da indústria dizimada no Rio de Janeiro, para a questão educacional, não tem. A proposta dele é abater traficante com fuzil na mão, como aqui o vereador que discursou aqui abriu um guarda-chuva dizendo que não se confunde com um sniper. Não é o que tem acontecido na cidade do Rio de Janeiro. A polícia confundiu já, e à distância, trabalhador com a furadeira, macaco hidráulico, recentemente um homem de muleta. Então, sinceramente, vamos falar a seriedade. Rio de Janeiro precisa retomar o emprego, desenvolvimento da indústria, da educação, que PMDB destruiu a educação do Estado, fechou a escola.
E aí eu escuto aqui um vereador defender algo que sequer está no nosso ordenamento jurídico. O senhor estude a Constituição, estude o direito penal. Agora é assim, né? Deus acima de tudo e o humor acima da lei. É isso que está dando. Cada um interpreta a lei conforme o seu bel prazer de interpretá-la. Então, quando ele coloca aqui o vereador, mais um tema, escola sem partido, que é uma aberração. Aliás, não é sem partido o vereador Fernando William, é o partido deles. Essa que é a verdade. A deputada eleita pelo partido do Bolsonaro, uma jovem mentecapta, fazia campanha política do Bolsonaro na sala de aula. Tem uma foto dela com um porrete de beisebol americano, direitos humanos. Sequer sabe o que significa direitos humanos. Esse projeto de escola sem partido, senhoras e senhores, nada mais é que o projeto obscuro da ditadura militar número 477, que perseguia estudantes, torturava e prendia e matava professores que eram contra ao regime autoritário de 64. Foi o que eu discursei aqui semana passada, esse corte histórico da ditadura militar de 64, que não foi estudado corretamente na sala de aula, não foi estudado corretamente nas universidades e nos partidos políticos, que se criou essa boçalidade que se fala aqui dentro, no parlamento. Quer dizer, na sala de aula o professor não pode se posicionar contra o fascismo. Não vou poder me posicionar. Não vai poder se posicionar contra a ditadura militar, vereador Fernando William, contra a tortura, a barbárie. Olha, está na história. É um choquezinho. Fascismo não era nada. Ele estava lá, sabe? Não vai se posicionar. Mas que história é essa? A amnésia do povo brasileiro, esse analfabetismo político é fruto justamente desse corte histórico, que não mostraram, de fato, o que significou a ruptura da democracia, como que estava o país naquela época, que hoje seria uma potência igual ou maior do que a China, e principalmente os partidos políticos, que não tiveram a coragem, principalmente de esquerda, de discutir aqueles que foram apeados do poder, nós, os trabalhistas. Não estudaram o suficiente João Goulart, o ranço que tem com Getúlio Vargas e com Leonel Brizola, porque esses é que foram derrubados do poder. É esses que a turma do Bolsonaro teme. São esses que perderam em 61 para nós e que em 64 covardemente golpearam a democracia. É o trabalhismo que eles temem, porque é a comunicação direta com o povo, com as garantias e os direitos conquistados, com muita dificuldade, muito sangue, muito suor. Senhora Presidenta, sei que o meu tempo está encerrando, mas eu queria falar ao Tony, vereador, com aquele discurso aqui, ao abrir um guarda-chuva, e, em outras palavras, referendar a morte. Eu queria dizer a ele que nós não podemos transformar a morte como um método policial. O bom policial não é aquele que mata, é aquele que prende, aquele que investiga. A favela não fabrica fuzil, a favela não fabrica droga, estão nas fronteiras, entram pelos aeroportos, por diversos lugares. É aí que está a inteligência, aí que está a solução. E queria dizer mais, e volto aqui depois, primeiro político a ter coragem de enfrentar a questão da segurança pública de verdade, aliás, não era Secretaria de Segurança, e sim Secretaria de Justiça, foi o governo Leonel Brizola. Foi deturpado, e até hoje se cristalizam ideias equivocadas sobre o que foi de fato a segurança pública do governador Leonel Brizola, de nomear o primeiro negro
comandante da Polícia Militar, Nazaré Cerqueiro, onde se estudava a história do negro no Brasil e mostrava a realidade da população favelada. E eu queria terminar, senhora presidenta, já passando o limite, obrigado pela sua tolerância. No Brasil há duas raças. Há duas raças. Os que já comeram e os que não comeram. Senhor Witzel, o senhor diz que vai arrumar a casa. Eu pergunto, e quem não tem casa? Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes, os que assistem seus gabinetes. Eu começaria minha fala hoje citando mais uma vez, já fiz isso aqui em outras oportunidades, o famoso dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, que dizia que os idiotas, não por serem mais competentes ou inteligentes, acabariam chegando ao poder, porque eles serão, e seriam maioria. É o que nós estamos assistindo nesse momento. Hoje pela manhã, com as galerias cheias, com o plenário cheio, alguns vereadores, não poucos, discutimos com bastante dados o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, especialmente para a área de saúde. E aí não tivemos a presença ou assistimos aqueles que insistem, em superficializar o debate, em levar para as trevas aqueles que conseguem enxergar para convencer os incautos de suas verdades. Certamente, se perguntassem a esse vereador o que discutimos pela manhã, a importância do discutimos pela manhã, o significado para o interesse real público, de termos um orçamento mais adequado para a saúde, com seriedade, levando em conta, como foi colocado aqui pelo vereador Paulo Pinheiro, um resumo histórico do orçamento da saúde nos últimos anos. Se nós considerarmos, por exemplo, que no ano passado nós tivemos uma receita real de algo em torno de 25 bilhões e meio, e aos trancos e barrancos conseguimos concluir o ano com todas as clínicas funcionando, os hospitais funcionando, ainda que mal, ainda com atrasos, etc. e tal. Esse ano o orçamento foi de 25 bilhões e meio deve chegar, tudo leva a crer que chegará a algo em torno de 28 bilhões, portanto 2 bilhões e meio a mais de orçamento, por conta de uma série de medidas que a Câmara, aos trancos e barrancos, votou, inclusive eu, para melhorar as receitas da Prefeitura. Se nós aumentamos em 2 bilhões e meio a receita da saúde, nada mais natural para quem discursa de que o seu lema principal de campanha era governar para todos, que se dote a saúde, a educação, a assistência social de um volume maior de recursos no orçamento. E quando a gente analisa os gastos objetivamente, a gente verifica que os gastos praticamente não foram aumentados. O que é disponibilizado para esse ano é 4 bilhões 900 e qualquer coisa, e o que se apresenta para o ano que vem é 5 bilhões 285 milhões, portanto, algo em torno de 300 milhões a mais, quando para o ano que vem, além dos 2 bilhões e meio que arrecadamos esse ano, tudo leva a crer que, entrando a segunda etapa do IPTU, a revisão da planta de valores do IPTU, a Prefeitura arrecadará aí algo pelo menos em torno de 400 milhões a mais. Se a Prefeitura conseguir negociar, e se for firme, se for contundente,
né, a transferência dos 2 hospitais que recebeu do Estado para um governo, enfim, que diz que vai arrumar a casa falando uma série de bobagens, mas, enfim, se arrota, né, caviar, deve ter condições, ou deve assumir, né, aquilo que lhe é de direito, que são os hospitais Rocha Faria e Pedro II, o que implicaria em quase 350 milhões a mais no orçamento. Nós temos observado, por exemplo, um aumento de royalties de petróleo, por conta do aumento do petróleo no mercado internacional. Isso impacta nas receitas do Rio de Janeiro, né, até contra o meu voto, mas aprovado por esta Câmara. A cobrança de, cobrança de tributos dos inativos, o que também vai impactar positivamente na receita. Então, eu não tenho a menor dúvida que, na pior das hipóteses, deste orçamento encaminhado à Câmara de 3 bilhões e 800 milhões, nós estaríamos arrecadando algo em torno de 29 bilhões, portanto, 1 bilhão a mais do que arrecadamos esse ano e praticamente 3 bilhões e meio a mais do que arrecadamos no ano passado. Então, nada justifica, né, que tenhamos, se aumentamos 3 bilhões e meio no orçamento global, que estejamos prevendo no orçamento da saúde para o ano que vem, né, somente 300 milhões de aumento e já indicando uma série de cortes nos programas, né, de atenção básica à saúde, cortes em programas de atenção secundária e terciária, enfim, redução do número de, não de clínicas da família, mas de equipes da família, o que implicará em mais de 1.000 trabalhadores demitidos num cenário de crise em que nós estamos preocupados, ou deveríamos estar cada vez mais preocupados em aumentar empregos, em gerar atividade econômica, e mais, quer dizer, gerar atividade econômica atendendo, né, do ponto de vista da atenção básica, uma parcela da população que, se atendida corretamente da atenção básica, estará prevenindo que essa mesma população vá ser atendida na atenção secundária, na atenção terciária, que é muito mais cara. Eu citei aqui o exemplo, né, um diabético, se cuidado adequadamente da atenção básica, ele tem um custo mínimo. Se não atendido adequadamente na atenção básica, ele vai custar muito mais caro no hospital, né, com uma perna amputada, com o pé amputado, quer dizer, com um sacrifício muito maior para aquele cidadão, muitas vezes, que vai deixar, inclusive, de trabalhar sendo remunerado, né, pela Previdência, e ainda gastar muito mais no serviço terciário. Então, assim, eu primeiro faço um apelo a todos os vereadores, inclusive da base do governo, vamos pensar com calma, vamos analisar com calma esse orçamento. Há possibilidades reais de nós aumentarmos o orçamento da saúde, sem prejudicarmos outras áreas, sem criarmos impedimentos ou dificuldades para o governo em outras áreas. Eu acho que está se induzindo o prefeito a um erro grave, né? Eu citei exemplos aqui de situações que eu vivi semana passada e esse final de semana, de pacientes que fui visitar no SER, por exemplo, Dr. Nova Monteiro, em que lá chegando encontrei um profissional médico para atender a mais de 30 pacientes no CTI. Né? A gente pode imaginar o que isso significa. Né? Os pacientes maltratados, naturalmente, mal acompanhados, porque um médico só num CTI, né, se ocasionar de 3 pacientes entrarem numa situação de maior gravidade, ele não tem como atender os 3 de uma vez só, né, certamente terá que fazer a escolha de Sofia, né, e 2 acabarão morrendo. Né, e mesmo o tratamento que o paciente que eu fui visitar, né, era um tratamento equivocado, não era um tratamento adequado, até porque, assim, aquele médico, além de não ser especialista, né, é um médico que está ali passando, né, a medicação de forma apressada, corrida, etc. Tal. Mas, enfim,
Eu queria aproveitar para dizer o seguinte: o que nós discutimos hoje de manhã, o que nós iríamos discutir hoje à tarde, o que eu espero que a gente discuta no dia de amanhã e nos próximos dias, quando nós vamos estar discutindo o orçamento, vamos discutir, né, o futuro da nossa cidade, né, como é que os recursos deverão ser aplicados, da onde a gente pode arrecadar esses recursos, enfim. Né, parece que há 3 projetos de interesse do governo que deveremos votar esses dias, sobre os quais nós devemos nos debruçar de forma correta e tal. E ao invés de estarmos discutindo isso, a gente fica discutindo aqui algo que já passou. Essa história, por exemplo, de escola sem partido, né? Escola sem partido, isso é uma idiotice. É óbvio que pode ser que tenha um ou outro professor que coloque um símbolo do PT, do PSOL, do PTB, do PDT, ou agora, né, certamente vão encontrar professores do PSL, né, que farão essa bobagem, né, de tentar fazer propaganda político-partidária na sala de aula. Mas o que se pretende, o que está no bojo dessa discussão em Brasília, é até se retomar na ciência o criacionismo, né, que já foi superado amplamente, né, pela ciência. Nós não estamos aqui discutindo a crença, a fé, a confiança das pessoas, nada disso. Nós estamos discutindo ciência. É como se, por exemplo, fôssemos deixar de discutir em história o que foi o significado, enfim, da Revolução de 30, o significado, né, do período Getúlio, que foi o significado do período Juscelino, que foi o significado do período da ditadura. Não se pode mais falar nesses temas, porque esses temas, segundo algumas cabeças mais fragilizadas, para não usar termos mais duros, né, seria induzir as pessoas a esse ou aquele partido. A história, a filosofia, a sociologia, o conhecimento faz com que as pessoas evoluam, cresçam, né? Quando se diz, né, o debate se estabelecerá sobre cada um desses temas, pode aquela menina que aparece com um porrete na mão lá, dizendo, né, política dos manos, etc. e tal, ela pode, né, ela até foi eleita, ela pode perfeitamente chegar numa sala de aula e defender a ditadura militar, nada impede. Justificar a ditadura militar, justificar a tortura, justificar os assassinatos, os desaparecimentos, usar a frase que foi usada pelo nosso futuro presidente, que quem procura osso é cachorro. Tudo isso ela pode dizer, não estará impedida, nem ela nem ninguém, de que na educação, e a educação na essência do crescimento do ser humano, porque é o saber, é o conhecimento, né, o debate se dê da maneira que deva se dar, enfim. O que eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, né, e que foi decisivo nessa eleição, é tratar de algo que a mim preocupa seriamente, que é a transformação de igrejas em comitês políticos, né? Nós vimos nessa eleição determinadas igrejas em que o pastor falava, né, alguns poucos minutos sobre a Bíblia, alguns poucos minutos, né, sobre temas religiosos, e largo tempo tratando de questões de natureza política, fazendo propaganda aberta de determinados candidatos. Eu, por exemplo, estava fazendo campanha na Vila Cruzeiro. Lá, as caixas de som da Vila Cruzeiro tinham um pastor, não vou citar o nome aqui para não ferir suscetibilidade, mas um pastor dizendo assim: não vote em candidatos da esquerda, um pastor dizendo numa rádio, né, numa rádio dessa que atende toda a população, fazendo uma pregação política aberta, clara, né? E, aliás, o mesmo pastor que, né, cobra dízimo de pessoas desempregadas, propondo que essas pessoas desempregadas imaginem quanto elas vão gastar até o final, vão, né, arrecadar até o final de ano, vendendo latinha, enfim, catando latinha, enfim, vendendo bala na rua, etc. e tal, que deve dar 30% do seu recurso previsto à igreja, porque se der 30% do seu recurso previsto, ou seja, um recurso que ela não tem, provavelmente pedindo dinheiro emprestado ao banco, ela vai resolver os seus problemas econômicos, os seus problemas, né, subsistenciais. Enfim, o que eu proponho, já que meu tempo conclui, é que a gente comece a partir de agora, né, a eleição acabou,
né? Esse discurso superficial, idiota, né? Precário, esse discurso, né? O kit gay, agora o kit gay acabou, né? Não entra mais em discussão. A escola sem partido, isso agora é um assunto secundário. A política dos manos, ao invés do direito dos manos, isso agora acabou. Nós vamos ter alguém que vai pensar de forma completamente em contrário. Vamos discutir o Brasil. Vamos discutir o que a gente quer para o Brasil, o que é fundamental para o Brasil, qual é a economia que nos interessa, né? Qual é o tipo de modelo econômico, qual é o tipo de modelo de desenvolvimento, qual é o tipo de nação que a gente quer, né? É isso que importa verdadeiramente. Vamos parar com essa bobageira, por exemplo, de vir aqui discutir, né, que está certo, né, esse juiz completamente idiotizado, né, que diz que um fuzil não pode ser confundido com a arma. Há 2 meses atrás, um cidadão com fuzil foi morto porque estava com fuzil. Um guarda-chuva, né? Há 2 anos atrás, lá no Morro do Andaraí, um cidadão foi morto porque estava com uma furadeira e confundiram a furadeira com uma arma. É claro que isso até são situações menores, são situações secundárias, mas o que esse juiz vem fazendo? Ao invés de discutir os problemas econômicos do Estado, que são gravíssimos, de que maneira enfrentar os problemas econômicos do Estado, que são gravíssimos, de que maneira enfrentar a situação da educação do Estado, que é uma das mais precárias, o 2º grau praticado pelo Estado do Rio de Janeiro está entre os piores em avaliação do país, né? E de que maneira enfrentar a situação gravíssima da saúde, que tem 2 hospitais cedidos à Prefeitura, arrancando quase 400 milhões dos parcos recursos da Prefeitura. De que maneira ele vai resolver esses problemas? Ele insiste em manter aquele discurso para idiota, aquele discurso superficial, aquele discurso para imbecil, né, de que vai acabar com a violência, como Moreira Franco fez lá, né, há 30 anos atrás. Acabaria com a violência em 6 meses, né? Pois bem, a violência de lá para cá só aumentou. Até por uma coisa muito simples, muito elementar. Quem conhece, ele quando diz que passa na Rocinha nunca entrou, alguém devia pegar ele à força e botar ele lá no meio da Rocinha, para ele conhecer a realidade da Rocinha, saber como é que foi, botar ele lá no meio, por exemplo, da Maré, no meio do Alemão, para ele saber o que é aquela realidade, né, onde moram crianças, né, que não tem escola adequada, que não tem educação adequada, que não tem família adequada, que moram em situações terríveis, que não tem emprego, que não tem perspectiva de emprego, que não tem educação, que nada lhes sobra muitas vezes, senão uma igreja que vai, né, idiotizá-lo para votar, né, em alguém mais idiota do que o pastor, ou então tráfico, é o que sobra para aquelas crianças, tá? Então, a gente precisa pensar dessa maneira, precisa começar a pensar grande. Tudo bem, a eleição acabou, né, o povo decidiu e a gente tem que respeitar a democracia. Agora vamos tentar começar a tratar as coisas de forma correta. O tema da ordem do dia hoje é o orçamento, especialmente o orçamento da saúde, o orçamento da educação, o orçamento da assistência, né? Vamos parar de discutir essas bobageiras aqui. Isso já ganhou a eleição, já deu 125 mil votos ao vereador, tá? Ele foi vitorioso com essa, né, essa fala, né, tão importante e famosa do Nelson Rodrigues: o país um dia será dos idiotas, né? Estamos nesse caminho. O vereador teve uma grande votação com base nessa perspectiva, com base nessa afirmativa do, né, saudoso, grande Nelson Rodrigues. Enfim, desculpe ter ultrapassado um pouco o tempo, sempre falo realmente um pouco demais, mas assim, a gente precisa retomar a seriedade dos fatos, discutir a nossa realidade, discutir o que a gente quer para a cidade, para o Estado, para o país, porque ninguém aguenta mais ficar ouvindo aqui bobagens, idiotices de pessoas que sequer sabem, se perguntarem a ele quanto é o orçamento da cidade. Obrigado. O próximo orador escrito é o senhor vereador David Miranda, que dispõe de 10 minutos. Olá, boa tarde a todos e todas aqui presentes na Câmara. Estive aqui na audiência hoje de manhã sobre a saúde, até concordo um pouco com o Fernando William, quando ele diz, só na parte de que todos estamos um pouco cansados. Essa eleição ela foi uma eleição muito difícil, ela foi uma eleição de muitos lados, de quebra de laços com família, amigos, brigas,
discurso, fake news. Foi uma eleição muito cansativa no geral. E discordo também de que a gente tem que agora olhar para frente, ver o que vai acontecer no Brasil. Esse discurso ele não cola para mim, porque em 4 dias, 3 jovens foram assassinados nas favelas do Rio de Janeiro. Jovens mesmo, de 12, 14, acho que de 16 anos. Jovens. Um, inclusive, estava lendo o livro dentro de casa. Então, assim, é muito difícil quando a gente tem um governador aí que está falando que vai de dentro de um helicóptero mirar e matar as pessoas na favela. Quando ele é interrogado para saber se ele já subiu, se ele conhece a realidade, nossa realidade de favelados, se já subiu a Rocinha, o cara nem sabe do que ele está falando, nunca subiu, não sabe nem as partes da favela que ele precisa fazer saneamento básico, mas ele acha, né, com um teor muito assim, meio psicótico mesmo, né, meio sociopata, de que lá de cima do helicóptero ele vai ver o cara de fuzil lá embaixo e vai dar um tiro na cabeça. Agora a gente não tem mais leis, né? A gente não tem que aprender as pessoas, passar por um julgamento e depois essa pessoa ficar na prisão. Não, a gente tem agora um governador falando que ele pode matar quem ele quiser, desde que tenha uma arma na mão. Quantas manchetes a gente já viu? Um cara com guarda-chuva foi morto porque confundiram com simplesmente um fuzil, com uma sacola. Várias manchetes a gente já viu. Mais uma vez, nós temos que realmente afirmar nesse espaço aqui, como parlamentares, nós temos um presidente eleito, sim, temos um presidente eleito no país, nós precisamos investigar e saber exatamente o que ele vai fazer. A comissão de 27 homens que ele conseguiu colocar lá, cadê as mulheres nesse governo? Cadê? Ele não falou? Falou tanto de meritocracia, será que não tem mulheres competentes para estar lá no cargo desses 27 lá? Não tem, né? Provavelmente não. Gostaria de saber o que as mulheres que votaram nele acham disso. Os corruptos que ele já indicou para ministérios. Não era o cara da mudança que ia fazer isso tudo? Então eu não vou sentar aqui e eu não vou utilizar a minha voz aqui como parlamentar para poder ficar remoendo eleição. Mas eu vou sim utilizar esse lugar aqui para poder apontar as contradições que são necessárias. É um governo que está entrando aí que se demonstra mais do mesmo. E a gente precisa ter isso, resistência, organização popular. Ninguém está falando aqui que a gente vai depor ele de lá, porque ele simplesmente está lá. Nós estamos aqui para poder ter certeza de que os direitos democráticos que conquistamos com muito suor, com muito sangue, ao longo de décadas, e que hoje completa 30 anos da nossa Constituição, precisam ser mantidos. É simplesmente isso que queremos, que os nossos direitos que foram adquiridos com muita luta e suor, sejam mantidos, que a reforma da Previdência, que já está vindo aí, que eles vão passar, né, talvez esse governo aí, que a reforma da Previdência já está vindo aí, chegando na porta. Muitos dos funcionários aqui da casa estão preocupados, já querem pedir suas aposentadorias, porque não sabem como é que vai ser nesse governo aí. Não, vai ser uma máquina de moer carne, como os outros governos estão sendo. Essa é a realidade. Quando a gente tem as configurações já desse governo aí, já está demonstrando, vai ser privatização. O governo do Canadá, essa semana passada, já estava comemorando. O Brasil virou um supermercado. Vão privatizar tudo. Vão privatizar. Se a gente não tiver resistência, e aí o nosso presidente eleito fala o quê? Não, ele quer dar carta branca para os policiais em serviço poder matar, e eles não serem simplesmente o quê? Não ir para um julgamento. Aí agora tem que falar aquela palavra que eu não posso falar aqui, né? Já tem carta branca para matar na favela.
Quantas vezes a gente já viu aí? Quantas vezes? Mas aí a gente também tem que falar, né? Favela votou, 65% da população do estado votou nesse cara aí. Não votou no programa dele não, aviso todos vocês. Votou na mudança que ele representa. Um cara que ficou tanto tempo lá como deputado federal e não conseguiu fazer nada. Um cara que representa uma mudança, simplesmente a mudança ao governo do PT. É isso que a gente tem aqui agora. Hoje faz 30 anos da Constituição. E é exatamente isso que eu queria falar com vocês. A nossa Constituição, que foi moldada a muito suor, a muitas lágrimas e sangue, ela precisa ser resistida. Ela precisa ser um marco, porque a Constituição é uma coisa que move a gente e nos lembra da democracia. A democracia que não é um pedaço de papel, que não é a Constituição. A democracia, para mim, que nasci em 85, que nasceu logo lá quando a ditadura acaba, que com 3 anos de idade tem a nossa Constituição nascida ali, a democracia para mim é a gente, é o povo. Não são os políticos, não sou eu, somos nós unidos. Hoje de manhã a gente teve um show de horrores aqui, né? Porque nós vamos tirar quase 725 milhões fora do palavra difícil, né? Os 600 milhões que eles estão segurando aí, como é que fala isso? Contingenciamento. Gente, estou aprendendo um montão de palavras aqui, ainda continuo aprendendo, lembra? Esse contingenciamento que eles estão fazendo aí da saúde. E aí, como estava muito cheio, e eu tinha um outro evento que eu tinha marcado há 2 meses para poder fazer, eu tive que sair daqui. Mas, cara, é sério, que o governo aqui do município me fala, com um cálculo, com um estudo lá, mágico, que vamos tirar mais pessoas, mas a gente vai conseguir fazer mais atendimento. Eles viram o ano de 2017, como é que foi o caos na saúde, com os 300 mil que eles tiraram a menos ali, e esse ano, qual é o caos que está? Atendimento básico primário. E aí vai o Messina e vai o prefeito falar, não, que vamos tirar as pessoas que não estão trabalhando. Que realidade eles vivem? Eles sobem favela? Eles sabem como é que é trabalhar em salubridade em favela? E essa é outra palavra que eu aprendi aqui também, salubridade. Sabe o que é isso? Sabe realmente o que é isso? Está trabalhando e está acontecendo um tiroteio. E aí eles põem meta, não, tem que ter tantos atendimentos. Mas aí quando está dando tiro, os caras têm que entrar e ficar na casa de pessoas ali dentro, esperando, né? E as clínicas que fecham. E aí não, temos que trabalhar com esse programa porque é necessário, porque as pessoas não estão trabalhando lá e tal. Mas não vê a realidade dessas pessoas, porque não é a realidade deles. Não é a realidade deles. Então tirar isso, né, da atenção primária, que na sua maioria das partes são nas favelas, é tirar a saúde da favela. E esse é um projeto para a privatização da saúde no nosso município, que está em andamento no estado, que está em andamento no país, que eu já falei aqui antes, que está em andamento um sistema de privatização geral no país, da segurança pública, da educação, da saúde. Esse é o que está dado. E aí vira aqui, né? E me desculpa discordar um pouco de novo com o nobre vereador Fernando William, mas a gente utiliza esse espaço aqui para denunciar, para vocacionar, para ampliar a voz da população que nos elegeu aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas que nós, como parlamentares carioca, temos a responsabilidade de falar do governo do estado e também do governo federal. Então, esse sistema todo que está aí, só coloca uma coisa em xeque para a gente. Lembrar que somos cidadãos e cidadãs da nossa República Brasileira,
do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro. Lembrar que a democracia, e que hoje, em 30 anos de Constituição, a democracia é feita pelas pessoas que estavam lá, na direta já de 84. Lembrar que todos aqueles que caíram na ditadura e que resistiram bravamente, para que a gente tenha hoje o direito de aprovar leis, de ter discurso, de protestar na rua, é lembrar daqueles que caíram lá. E também falar que o nosso presidente eleito hoje foi eleito na base de fake news. E ele foi eleito também utilizando a máquina das igrejas. É botar e apontar a arbitrariedade do que aconteceu nessas eleições. É aceitar sim que ele está eleito por uma grande parcela da população, mas que não foi um sistema democrático. E eu não vou ficar aqui toda semana falando disso não, mas que é necessário a gente lembrar que esse processo eleitoral foi feito com fraude, tá? De caixa 2 e de fake news. E isso é uma verdade. E com a ajuda das igrejas, que não deveria ter política lá dentro. Então, passado isso, lembrando que nós temos 30 anos de Constituição, e que eu espero que tenhamos mais 30, e que a gente consiga resistir, e lembrar, e nos organizar, e não sair do local que é de mais importância que a gente conquistou com a democracia, que são as ruas, que não perder nossas vozes no meio de tanta fake news nas redes sociais, é conseguir ainda conversar com aquele tio que votou no Bolsonaro, com as ideias retrógradas que o Bolsonaro representa, e ainda nesse tempo que parece que é muito nublado, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas temos indícios que a gente pode resistir, porque a maioria da população não votou nesse projeto, e uma boa parte da população votou num projeto de mudança. Então a democracia resiste quando a gente ainda continua fazendo um movimento de dialogar com a população, de ter consciência que a democracia é exercida aqui dentro desse parlamento, mas também lá fora nas ruas. Então a gente resiste e viva os 30 anos que a gente tem da nossa Constituição. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador escrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas, está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 879/2018, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto ao senhor juiz titular da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Ronaldo Calado. Senhores vereadores, que a própria permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 880, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que concede conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto ao senhor Frederico Sirica de Góes Heder. Senhores vereadores, que a própria permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do professor Célio Parelli, que requer a concessão da placa de homenagem, agradecimento e reconhecimento à servidora pública municipal do Rio de Janeiro, Fátima Lúcia Bispo. Senhores vereadores, que a própria permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 882/2018, vereador Tiago Carribeiro, que concede conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto ao 3º sargento da Polícia Militar, Glauco dos Santos Carneiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Zico Bacana. Senhor presidente, queria pedir verificação de quórum. Eu tinha pedido pela ordem também. Vereador, desculpa, só porque ele efetivamente tinha pedido pela ordem antes de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu só para mais uma vez
comunicar e convidar todos os vereadores dessa casa para a audiência pública amanhã, sobre o debate que irá acontecer. Nós estamos tentando aprimorar a questão da legislação do canudo. Eu sei que quando eu falo assim, o vereador Tarcísio fica mais empolgado, mas é uma legislação que está movendo assim a todas as pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro, principalmente os comerciantes. E é preciso que a gente aprimore ela. Acho que esse é o nosso maior entendimento. Eu sou completamente a favor da lei que já está em vigor hoje, mas pelo menos que fosse dado mais um prazo para que o comércio e as empresas se adaptem a essa lei de 180 dias, anulando as multas que estão sendo aplicadas. Vai começar o verão, comerciantes irão sofrer, hoje já estão sofrendo e sofrerão ainda mais, não só os comerciantes, mas pessoas enfermas, pessoas com deficiência, hoje não têm acesso ao canudo retrátil. Então o que a gente vem buscando através desse debate público é aprimorar essa legislação tão importante e que já é uma grande vitória para todos nós cariocas. Pela ordem, senhor presidente. Vou proceder à verificação como solicitado pelo vereador Zico Bacana. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, senhores vereadores. Segunda bancada, 1. Terceira bancada, 2. Quarta bancada, 2. Mesa 1. 19, senhores vereadores. Acordo para o prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de passar aos trabalhos da pauta ordem do dia semanal, a presidência solicita a atenção dos senhores vereadores em relação ao seguinte esclarecimento que presta ao douto plenário. Por lapso, no transcurso da 92ª sessão ordinária, realizada no último dia 30 de outubro, na pauta da ordem do dia, não constou os vetos totais ao projeto de lei 401 de 2017 e ao projeto de lei número 17A de 2017. Estavam pendentes de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Considerando que ambos os vetos foram rejeitados pelo plenário e que a nobre presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes, não participou daquelas votações, e os senhores vereadores, professor Célio Luparelli, vice-presidente, e Rafael Aloysio Freitas, vogal, votaram não aos respectivos vetos, ou seja, pela rejeição deles, e em sendo assim, admite-se tacitamente, por coerência, que caso houvesse a emissão de pareceres da comissão, os mesmos seriam também pela rejeição aos vetos. Contudo, para que não pare incerteza a respeito e possa suscitar a anulabilidade do processo legislativo daquelas matérias, a presidência solicita ao nobre vereador professor Célio Luparelli, vice-presidente, que estava naquela sessão ordinária, que apresente agora pareceres orais pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira aos vetos apostos ao PL 401 de 2017 e ao PL 17A de 2017. Pela rejeição ao veto. Parecer da comissão é pela rejeição ao veto. Por conclusão, tendo sido os pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira pela rejeição aos vetos parciais apostos ao PL 401 de 2017 e ao PL 17A de 2017, e sendo o pronunciamento de Sua Excelência expresso de forma concorde com os resultados das votações no decorrer da 92ª sessão ordinária, a presidência mantém válida a decisão plenária, tal como publicada na edição do DCM número 199 de 31/10/2018, em página 11. Plenário Teotônio Vilela, 6 de novembro de 2018. Passa a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 810,
A de 2018, de autoria do vereador Felipe Michel, que institui atividade de seminários, palestras preventivas e divulgação de combate aos crimes de informática. Pendente parecida à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Permitiu parecer, professor Célio Parelli. Parecer ao veto. Pela Comissão de Finanças. Pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige código de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como vota a minha querida vereadora Luciana Novaes? Não ao veto. Não ao veto. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Como vota o vereador Dr. Jorge Manaia? Sim. Votaram? Não. Retificando. Professor Célio Parelli, não. Vereadora Tânia Bastos, não. Vereador Raimon, não. Então, 1, 2, 3... 4, 5. Vereador Renato, 5, não, 6. Brizola Neto, Leonel Brizola, não, 25. Felipe Michel, não, 26. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão. Em segunda sessão, projeto de lei 999, de 2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019. Em discussão. Pela ordem, professor Célio Parelli. Solicito adiamento por 5 sessões. 5. Adiamento por 5 sessões. Proposto o adiamento da discussão por 5 sessões. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária de segunda discussão, projeto de lei 525/2017, de autoria dos vereadores professor Rogério Rocal e professor Dalmir, que responsabiliza os pais pelos deveres de assiduidade e de disciplina dos alunos das escolas públicas municipais e da outras providências. Em discussão, pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, senhores vereadores, como esse projeto é um projeto polêmico e o nobre vereador Rogério Rocal não está aqui, com quem eu acho que a gente tem que fazer o debate com ele, eu peço adiamento por uma sessão. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos ao 9º projeto da pauta. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 565/2017, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que altera dispositivos da Lei 3005 de 2000, que considera de interesse cultural, social e turístico para o município a Babilônia Feira Hippie e da outras providências. Pela ordem. Em discussão. Pela ordem. Solicito adiamento por uma sessão. Professor Célio Parelli, que propõe o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 526/2017, de autoria do vereador Valde-Ciasa, que dispõe sobre a fixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 750/2018, de autoria do vereador Otônio de Paula, que permite que veículos a serviço de concessionária de serviço de utilidade pública gozem de livre parada e estacionamento nos locais de prestação de serviço no território do município, na forma que menciona e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 868/2018, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui o passeio ciclístico nas comunidades da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Cruz, a ser realizado no terceiro domingo do mês de junho, no calendário oficial da cidade, consolidada pela Lei 5.146/2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 593/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva para alunos com deficiência e altas habilidades, superdotação da rede pública do Sistema Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Assuntos Urbanos, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a emenda número 2. Para emitir o parecer, a nobre vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Hinaldo Silva, por favor. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. É o 593 que dá, né? É o 593A. Isso, dê para encaminhar. Em votação. Para encaminhar a votação, vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, queria só pedir um minuto de atenção. Esse projeto é um projeto muito importante, que é sobre educação especial. É aquele que, na verdade, veio um projeto do Executivo no final do ano passado, no debate sobre aquele pacote de medidas do governo. Nós, em comum acordo com o Messina, não votamos esse projeto, que foi remetido a um grupo de trabalho promovido pela Prefeitura, com a participação, inclusive, de indicados lá do Messina, com indicações da Comissão de Educação, da sociedade civil, em parceria, inclusive, de contato com o Ministério Público, que também acompanhou este processo. O projeto veio para casa novamente, é um projeto de autoria do Executivo, mas que passou por todo este trâmite de discussão junto ao Executivo das insatisfações e questões que o conjunto da Comissão de Educação tinha. Quero registrar, inclusive, que o professor Rocal, presidente da Comissão de Educação, inclusive, participou ativamente do resultado que está aqui hoje para ser votado por todos nós. Existem ainda duas emendas que foram para corrigir problemas e adequá-lo a elementos do Plano Municipal de Educação. Por isso, eu encaminho pela bancada do PSOL voto favorável às emendas e ao projeto, mas mais do que isso, não é regimental, mas encaminho pela Comissão de Educação, não é só um posicionamento do PSOL, mas pelo conjunto da Comissão de Educação, o voto favorável a este projeto do Poder Executivo, para que não paire dúvidas aqui de que não é, senão a galera acaba votando contrário, porque eu estou encaminhando favorável. Mas é o encaminhamento da bancada do PSOL, da Comissão de Educação, a um projeto do Poder Executivo muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que ainda tem limites
Ainda tem coisas que poderiam ser melhores, mas é o possível neste momento, por isso encaminho o voto favorável. A presidência consulta o plenário sobre a possibilidade de votação em bloco das emendas 2 e 3. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, um bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação do vencido. A redação final. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei 404/2017, autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que proíbe a venda de dispositivo microeletrônico, chips e aparelhos celulares pelo comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. Para encaminhar. Está em votação. Para encaminhar a votação, vereador Dr. Jorge Manaia. A pedido do autor, peço adiamento por uma sessão. Proposto adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei 473, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre o transporte turístico. A matéria está em votação. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, Dr. Jorge Manaia. Peço adiamento por uma sessão. Proposto o adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Proposto requerimento de autoria da vereadora Tereza Berger, que requer enviação da pauta da presente sessão, de forma que o projeto de lei 2079, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de semáforos com temporizador nas vias de circulação de BR-3 e da outra previdência, seja apreciado após o PL 473/2017. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Questão de ordem, presidente. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Raimon. Eu quero aproveitar esse espaço para me dirigir aos vereadores sobre um projeto de lei que nós aprovamos semana passada, 10, 15 dias atrás, se não me engano. É importantíssimo para a cidade e que na conversa com os vereadores, todos eles viram a importância do projeto, tanto que o aprovaram com uma votação expressiva. É o projeto de lei que cria a regulamentação dos depósitos do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que não há nenhum depósito regularizado oficialmente pela prefeitura para que os camelôs guardem suas mercadorias. E isso é uma questão de saúde pública e também uma questão de direito do trabalhador ambulante. O prefeito Marcelo Crivella, no dia de ontem, vetou esse projeto de lei e, portanto, eu quero aqui só dar ciência aos vereadores que haveremos de fazer um amplo debate, tanto com a sociedade, com o comércio ambulante e com os vereadores, para garantirmos à frente a derrubada do veto. A compreensão que se tem é que o prefeito, na verdade, está vetando quase que por ofício. Apareceu lá, ele está vetando. Desnecessário, um projeto, inclusive, construído com o próprio executivo. Passamos agora ao 41º projeto da ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2079/2016, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de semáforos com o temporizador nas vias de circulação de BR-3 e da outra providência. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereador Felipe Michel. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Parelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, o projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 32/2017, da autoria do vereador Zico, que inclui o Dia do Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradição Nordestina no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146. Pela ordem, o vereador professor Rogério Rocal. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
somente para agradecer todo o apoio a esse projeto importante, bem encaminhado pelo nosso vice-presidente da Comissão de Educação, o vereador Tarcísio Mota, que trata da questão da educação especial nessa cidade. Então, só cheguei agora, mas em compensação fiquei muito satisfeito com a aprovação dessa legislação importante para essa cidade. Muito obrigado. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira requerimento de autoria do vereador Renato Cinco, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a inversão da pauta da presente sessão, de forma que o projeto de Lei 1428/2015, que inclui na Lei 5.242, 17 de janeiro de 2011, o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, como de utilidade pública, seja apreciado logo após o projeto de lei número 32 de 2017. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1428, de autoria do vereador Renato Cinco, que inclui na lei 5.242, 17 de janeiro de 2011, o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 212/2017, autoria da vereadora Luciana Novaes, que altera a lei 5.026/2009 para incluir o parágrafo 3º ao artigo 2º e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Trabalho e Emprego. Vereador Fernando Willian, permitiu o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Matéria exige código de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada como voto dos senhores vereadores. Como vota a nova vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. Consignando voto, vereador David Miranda, sim. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1831/2008, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que preserva o uso de cinema do espaço utilizado no Cine Paissandu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação nominal. Votação liberada. Como vota a nobre vereadora Luciana Novaes?
sim. Sim. Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 11 senhores vereadores, não 1. 2 abstenções. Presente 14 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.